Eu quero explicar logo, esse vídeo não é aquele vídeo maior que eu prometi lá na aba da comunidade. Esse vídeo ele foi feito rapidinho pra vocês não ficarem sem vídeo, porque o vídeo maior vai demorar mais uma semaninha aí. Aproveita o vídeo. Deixe o poder de seu Knight fluir pelas suas veias. Permita que os fantasmas do trono sussurrem sabedoria em sua mente. Que o aço seja seus tendões e o fogo seus punhos. Torne-se seu Knight, assim como ele se torna você, e através da simbiose, ascenda. Assim você se tornará, assim protegerá seu povo e massacrará seus inimigos. Os Imperial Knights, ou Questor Imperialis no Alto Gótico, são colossais máquinas de guerra pilotadas por nobres, guerreiros humanos de uma antiga cultura feudal aristocrática. Essas máquinas, protegidas por armaduras de adamantium e campos de energia conhecidos como os Ion Shields, são heranças de uma era perdida e desempenham um papel vital no campo de batalha. Embora menores e menos poderosos que os titãs do Adeptos Mecânicos, os Knights são essenciais para o Imperium, combinando mobilidade, proteção e poder de fogo em batalhas decisivas. Cada Knight é pilotado por um nobre que passa pelo ritual de ascensão, um processo em que o piloto se funde mentalmente ao espírito da máquina da armadura, assumindo o controle completo do trono mecânico. Essas casas nobres, com linhagens que remontam às primeiras colônias humanas, são juramentadas a proteger seus mundos natais e a servir ao Império. Os modelos mais comuns, como o Paladin e o Errant, equilibram mobilidade e poder de fogo, enquanto variantes como o Crusader e o Castellan possuem armamento mais pesado e são usados em funções de apoio. E os ágeis Lancers realizam missões de reconhecimento e flanqueamento. Os Knights são equipados com armaduras devastadoras, com os Reaper's Chainswords para combate corpo a corpo e armas de longo alcance capazes de destruir veículos ou eliminar infantaria. Sua eficácia depende da habilidade do piloto em ajustar os Ion Shields para interceptar ataques inimigos, adornar-dos com heráldicas e detalhes únicos que simbolizam suas conquistas e juramentos. Os Imperial Knights não são apenas máquinas de guerra, mas também símbolos de poder, tradição e dever no vasto e perigoso universo do Imperium. Antes da gente começar a falar da história deles, eu queria falar que eu comecei a ser mais ativo nesse canal de shorts e no Instagram. Ou seja, se você quer pegar umas informações mais curtas e mais complementares ao universo de Warhammer 40k, recomendo você dar uma olhada e vai lá, dá uma olhada, se inscreve, segue o Instagram lá. Sem mais delongas, vamos lá para a história. Muito antes do surgimento do Imperador e da fundação do Imperium, durante a Era da Tecnologia, a humanidade iniciou sua expansão interestelar, colonizando mundos distantes com enormes naves de colonização que carregavam recursos e colonos. Nos primeiros mundos dos Knights fundados nessa época, as dificuldades enfrentadas pelos colonos incluíam predadores mortais, raças alienígenas hostis e condições ambientais extremas. Para sobreviver, eles utilizavam trajes exoesqueléticos armados e blindados, conhecido como os Knights, que logo se tornariam essenciais tanto para a defesa quanto para o domínio sobre seus mundos. Gradualmente, os pilotos desses trajes desenvolveram uma sociedade feudal, formando casas nobres dedicadas à guerra e à governança, protegendo suas populações e garantindo ordem nos planetas que eles chamavam de lar. A Era da Tecnologia, que marcou a expansão da galáctica da humanidade, caiu tragicamente em decadência no 22º milênio, devido às guerras devastadoras e invasões causadas pelo surgimento dos primeiros psíquicos humanos e pelas máquinas sencientes conhecidas como os Homens de Ferro. No 25º milênio, tempestades Warp isolavam as colônias humanas, dando início à Era dos Conflitos ou a Noite Antiga. Embora muito dos mundos dos Knights sucumbissem ao caos, alguns resistiram graças à conservadora cultura das casas nobres, que evitavam psíquicos e máquinas avançadas, preservando tradições antigas e tecnologias confiáveis.
Completamente isoladas, essas casas nobres consolidaram seu poder e estabeleceram um sistema neo-feudais em seus mundos natais. Influenciadas pela manipulação psicológica do processo de ligação às armaduras dos Knights, durante os últimos anos dessa era turbulenta, o Mecânico de Marte iniciou suas expedições sublúmicas em busca das tecnologias STC. Essas missões encontraram sistemas estelares habitados que haviam regredido culturalmente, transformando-se em mundos feudais dominados por aristocracias guerreiras. Nessas sociedades, conceitos como lealdade, honra e dever eram fundamentais, com as casas nobres governando sobre castas de guerreiros e técnicos responsáveis pela manutenção dessas armaduras. Conforme a Era dos Conflitos se prolongava, os mundos dos Knights tornavam-se cada vez mais insulares, desenvolvendo títulos ou tradições únicas. Governantes eram conhecidos como senhores, Rithers ou patriarcas, enquanto suas fortalezas recebiam nomes variados. A vida diária era rigidamente marcada por rituais e etiquetas, e o único escape para os nobres residia em vestir a armadura de um Knight e entrar no campo de batalha. Mesmo assim, competições e rivalidades internas entre casas nobres persistiam, como nos jogos de honras dos Higroxias, onde a supremacia política era decidida a cada década, reforçando a natureza profundamente marcial e tradicional desses mundos. Após 5.000 anos como um pai bêbado que voltou com um cigarro, o Império da Humanidade surge das ruínas da Era dos Conflitos, sob a liderança do Imperador. A humanidade retoma a exploração das estrelas com a Grande Cruzada, reunindo as colônias humanas espalhadas pela galáxia. Quando o mercador corsário militante Jeffers redescobriu o mundo dos Knights Crisis, ele rapidamente reconheceu o valor estratégico das casas nobres como aliados para os exércitos imperiais, destacando suas virtudes e a capacidade de fornecer guerreiros natos. Virtudes essas que se resumem em máquinas enormes que conseguem correr a 300 km por hora e têm um poder de fogo devastador. Eu não ia querer isso como meu inimigo. O Administrator aceitou suas recomendações e iniciou a busca pelos mundos dos Knights perdidos. Embora milhares existissem na Era da Tecnologia, apenas algumas centenas sobreviveram, e essas centenas estão espalhadas pela galáxia. Os mundos dos Knights compartilham características comuns, seguindo os modelos dos primeiros colonizadores. Os nobres habitam vastas fortalezas muradas, frequentemente construídas sobre o assentamento original e incorporando partes de naves colônias que os levaram até lá. Cercado essas fortalezas, fazendas e minas gigantescas sustentam a economia local e imperial. A maioria dos cidadãos imperiais nesses mundos vive próximo de onde nasceu, enquanto os Knights defendem seus lares contra predadores locais e invasores alienígenas. Mesmo em planetas com fauna menos perigosa, os Knights permanecem vigilantes para proteger suas terras de saqueadores e piratas. Ou seja, a menos pior vida que você pode ter no 41º milênio é se você viver num mundo de Knights. A maioria dessas casas está associada a um mundo forja do Adeptos Mecânicos, recebendo acesso à tecnologia avançada em troca de lutar ao lado das Legio Titânicas desses mundos. Essa relação remonta à Grande Cruzada, quando o Mecânico de Marte superou as outras facções imperiais na disputa pelo controle dos mundos dos Knights. Motivados pela busca de Archaeotech e pelo potencial militar das casas nobres, os Tech Priests tornaram os Knights dependentes de seu suporte tecnológico, ao reintroduzir o conhecimento necessário para manter as armaduras de batalha. O Mecânico transformou os mundos dos Knights, que haviam regredido tecnologicamente durante a Era dos Conflitos, em aliados estratégicos do Império. Com o passar dos milênios, os mundos Forja e os mundos dos Knights formaram uma interdependência poderosa, onde os Tech Priests fornecem armas, armaduras e maquinário em troca de alimentos e recursos extraídos. Apesar dos benefícios mútuos, a relação nem sempre é harmoniosa, especialmente entre os nobres pilotos de Knights e os sacristãos do Adeptos Mecânicos, responsáveis por manter as armaduras. Ainda assim, essa aliança permitiu que os mundos dos Knights retornassem a culturas tecnologicamente sofisticadas, enquanto os mundos Forja consolidaram seu poder como centros imperiais de produção e inovação. You stole power from the gods and lied to your sons. Mankind has only one chance. A cidade não só em Warhammer dura pouco, e obviamente estava tudo bem até a traição suprema da heresia de Horus. A mais amarga guerra civil da história da humanidade.
Em meio ao caos, leais e rebeldes se enfrentam em batalhas devastadoras, com Space Marines, Titãs e Imperial Knights lutando entre si. A traição permeou a guerra, sendo que o auge da deslealdade, a infame Batalha de Molech, onde o Warmaster Horus avançou com força imparável, deixando destruição e alianças traidoras por onde passava. Molech se tornou o palco de uma resistência desesperada, com legiões de titãs leais e regimentos dos exércitos imperiais e casas de knights defendendo suas terras, contra os ataques implacáveis de Horus. Entre os defensores de Molech estava a Casa Divine, mas sua vontade foi corroída pelas intenções do Príncipe das Trevas Slaanesh. Seduzidos pela sua promessa de prazer e indulgência, os nobres da Casa Divine abandonaram seu dever, entregando-se aos rituais depravados e às caçadas insaciáveis, com suas armaduras de Knight. Quando Horus lançou um ataque massivo, a Casa Divine revelou sua traição, atacando os aliados leais por dentro. Presos entre titãs traidores à frente e Chaos Knights atrás, as forças imperiais foram esmagadas, com apenas um em cada 100 soldados sobrevivendo a essa campanha. Desde essa primeira traição, poucas casas de Knights sucumbiram ao caos, mesmo quando os mundos Forge aos quais eram ligados caíram para o Mecânico Sombrio. A história de Molech permanece como um lembrete sombrio dos perigos da corrupção, enquanto a maioria das casas mantém sua lealdade ao Imperium, enfrentando os horrores do caos com honra e determinação. Por milênios, os Imperial Knights têm tecido histórias de heroísmo, cavalheirismo pelas estrelas, sendo o escudo e a espada da humanidade, defendendo e derrotando os monstros que ameaçam seu reinado. Apesar da escuridão que constantemente se fecha ao seu redor, os Knights sempre a repelem, iluminando o vazio com sua coragem e valentia. A história dos Knights é a própria história da humanidade, desde seu nascimento no mundo da Terra até o seu domínio sobre as estrelas. Desde sua criação, os Knights deixaram uma marca indelível em cada era do desenvolvimento da humanidade. Há centenas de mundos de Knights espalhados pelo vasto Imperium da humanidade. Durante a primeira expansão da humanidade, exploradores audaciosos viajaram por vastas distâncias na selva galáctica, em busca de mundos habitáveis ou planetas que pudessem ser terraformados para sustentar a vida humana. Muitas dessas frotas exploratórias estavam equipadas com tecnologias STC de cavaleiros, permitindo-lhes proteger as colônias que estabeleciam. Embora muitas casas de cavaleiros tenham surgido e caído ao longo dos milênios, as que permanecem podem rastrear sua herança até antes do nascimento do Império, e se orgulham justamente de sua linhagem. Cada mundo de cavaleiro carrega o peso do passado, independentemente de sua localização galáctica ou nível de avanço tecnológico. A maioria das casas de cavaleiros está afiliada ao Imperium da Humanidade, como parte dos Castor Imperialis ou ao Adeptus Mecânicos, como membros do Questor Mecânicos. Os mundos de cavaleiros ligados ao Imperium devem cumprir o tributo imperial como qualquer outro planeta, mas ainda assim trocam recursos com adeptos mecânicos para manter seus trajes de cavaleiros funcionando. Os mundos de Knights com laços diretos com adeptos mecânicos geralmente são localizados próximos aos mundos Forja, com os quais estão associados, pois muitos desses mundos de Forja foram fundados estrategicamente perto de mundos de Knights para explorar seus recursos naturais. As legiões de titãs partem desses mundos de Forja para combater os inimigos da humanidade. Frequentemente estão acompanhados por aliados de mundos de cavaleiros. Essa parceria entre os mundos de Forja e os mundos de cavaleiros é mutantemente benéfica, com seu poder militar sendo suficiente para destruir cidades e conquistar mundos. O sistema Striking, localizado no Noroeste Galáctico, tem como planeta principal o mundo forjador de Striking Primus, rodeado por 3 mundos de cavaleiros, Striking 2, 4 e 5. Esses planetas, que foram originalmente mundos Maiden dos Eldari, agora são lar de várias casas de Knights. As forças de Striking Primus não possuem legiões de titãs, mas sua grande quantidade de casas de Knights, como a casa Zarakon e Dorath, garante a defesa do planeta. O Ordem de Ferro, uma guarda de cavaleiros recrutados entre as casas, protege a Forja, e sua liderança é conhecida como a Guarda da Forja. Alaric Prime é um mundo antigo e difícil localizado na borda do segmento Obscurus, coberto por mares sulfurosos e com uma população simples,
governado por várias casas de knights. É um lugar onde a tecnologia é escassa devido a leis antigas. No centro da maior massa de terra encontra-se a Montanha Sagrada, onde se acredita existir um cofre de arqueotecnologia guardada pelo cavaleiro errante Gerontius, que possui o planeta há milênios. Ele emerge de seu túmulo para proteger Alaric sempre que o mundo está ameaçado. Avaris, localizado no setor de Vidar, é um mundo desolado e voltado para a guerra. Quando seus colonos humanos chegaram, não sabiam que o planeta pertencia à dinastia Necron-Saltec. Em 975 M41, os Necrons acordaram de seus túmulos e atacaram, mas as armaduras de cavaleiros das 3 casas permanentes conseguiram resistir. A guerra continuará em Avaris, mas as forças imperiais estão confiantes de que a ameaça dos Necrons será superada em breve. As casas de cavaleiros do planeta têm sido fundamentais na luta contra esses antigos inimigos. Eu sei que esse vídeo foi mais simples do que os outros, e semana passada eu não postei vídeo, mas é porque eu tô correndo atrás de algumas coisas pro canal, eu tô resolvendo umas coisas em casa também, eu tô resolvendo coisas no trabalho, e eu tô tentando trazer sempre pra vocês umas coisas o melhor possível. Se vocês quiserem ter uma dose um pouco maior de Warhammer, só que em formato curto, segue lá o Instagram, segue lá o YouTube Shorts, que por hoje é só, e se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e manda para um amigo que gosta de Warhammer. Então, até a próxima.